não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Se tiver eco, me perdoe, mas é o único canto que eu posso gravar aqui. Então, hoje eu vim explicar sobre o mangá que eu criei, o Véu Limiar, que foi uma ideia muito repentina, tipo, ela veio do nada, que eu pensei na ideia do Véu Limiar às 1 da manhã, e eu já tinha pensado em várias ideias de mangá. Aí eu pensei, não, essa era a que eu preciso fazer. Véu Limiar eu postei no Fliptrue, que teve muita complicação, porque o Fliptrue ele aceita um tamanho de tela, só que eu fiz muito maior o tamanho. E eu não queria deixar aquilo guardado só porque o tamanho de tela estava muito grande. Então eu vou explicar pra vocês como é que foi fazer o mangá Véu Limiar. O Véu Limiar, eu tava assistindo algumas coisas que falavam sobre morte, sobre ressurreição, essas coisas na internet. Então eu tive a ideia, eu vou criar uma história que reflita isso, mas que não tenha aquele tom de super-heróis, superpoderes, magos, bruxos. Porque eu já tinha tentado várias vezes fazer mangás que tinham habilidades poderosas e nunca davam certo. Então eu queria fazer alguma coisa mais filosófica. Então eu pensei, então eu vou fazer o Véu Limiar. Agora, por que do nome Véu Limiar? Eu vou explicar isso aqui no modo bem resumido. Eu precisava de um nome que refletisse a vida e a morte, tipo, como se fosse um caminho, a vida e a morte, e eu precisava algo que remetesse à escuridão, esse tipo de coisa, escuridão, trevas. Então, eu fui pedir ajuda pro ChatGPT, eu pedi ajuda para ele, e ele deu ideia de Véu Limiar, que significava, enquanto Véu significava, eu esqueci a explicação, faz tempo que eu publiquei o mangá. Se não me engano, eu publiquei em agosto. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem ler o mangá, tá? Então, Véu Limiar, eu pensei que ele deveria começar como se fosse um despertar. Não um despertar, tipo, uau! Não. Eu queria como se fosse acordando, como se ele estivesse acordando de um sonho. Então, eu comecei a escrever e eu lembro que a minha ideia primária seria que ele ia tropeçar e perceber que estava alguma coisa estranha, como se ele não tivesse um treinador. Mas ia ser muito clichê. Tanto que eu não queria nem falar isso no vídeo, porque é clichê. Então a ideia que eu optei foi acordar mesmo. Tipo, o mangá já começa com ele na cidade lá, naquela rua. E ele tipo, o quê? Onde é que eu tô? Ele percebendo que tinha alguma coisa errada mesmo, ele sabendo o que ele ia fazer ali. E na história diz que ele foi comprar uma coca. O que acontece? Muitos assassinatos estavam acontecendo naquela cidade que ele morava. E o povo não sabia o que estava matando, quem que estava matando, porque era como se fosse um fantasma, sabe? Porque não deixava rastros, os rastros sumiam, é como se não existisse. Então o protagonista, ele passou por um beco e nesse exato momento parecia que a vida tinha iluminado para ele. Então parecia que ele não sabia o que ele estava fazendo lá, mas depois ele lembrou que ele ia comprar uma Coca-Cola. Ele comprou a Coca-Cola e continuou no caminho. Até que ele viu um rapaz parado no meio da rua. E o rapaz parecia muito pensativo, então ele decidiu puxar um assunto. Com essa conversa, esse bate-papo, ele começou a perceber que tem uma coisa errada. Porque o rapaz, é como se ao mesmo tempo que fosse um assunto besta, chegado naquele momento, ele parecia estar querendo falar alguma coisa. Aí começa os assuntos sobre os assassinatos. Então ele começa a tentar dar uns toques, o garoto lá, ele tenta dar uns toques pra ele do que tá acontecendo e ele não tava percebendo. Depois dele ter meio que dado uma indireta do que tava acontecendo, o protagonista falou tipo, nós já estamos cansados, que era o que ele achava que era, né? Que era o que ele achava que era, ótimo. Mas na verdade o rapaz falou assim, não é, porque estamos mortos. Eu tentei dar logo um corte seco, porque eu não podia aumentar mais, porque a minha ideia, já que eu tinha tentado uma vez criar mangás em série e não tinha dado certo, eu queria fazer um mangá de 11 páginas. E deu certo, o Véu Limiar tem 11 páginas, sem contar a capa. E ele viu logo corte seco, estamos mortos. E ele começou a acho que tinha muita gente num grupo que eu tava comentando que ele, mas ele não ia acreditar, podia ser uma brincadeira. Mas é meio que a partir do momento que ele dissesse que eles estavam mortos, aí seria, na minha mente, é como se fosse um flash, tipo, o quê? Aí ele, tipo, é como se tudo interligasse, entende? Enfim, é difícil de explicar, mas acho que deu pra entender.
Aí ele começa a perceber as coisas e o menino continua. Você não percebeu? A rua tá deserta, não tem ninguém além de nós. Você parecia como se tivesse nascido, acordado ali naquele ponto. Aí ele fez a pergunta, agora eu quero que você se lembre e me diga o que aconteceu quando você passou do beco. O beco aqui, né? O que será que aconteceu? Quando ele passou pelo beco, no caso antes dele passar o beco, ele viu uma máquina de refrigerantes. Aí ele falou, uma máquina de refrigerantes, logo numa boa hora, porque ele tava com sede. Quando ele foi passar, ele fez assim, ó, a mão do assassino. Pegou ele, tome de faca. Ele gritando. Foi a melhor página, a melhor de todas. Eu amei fazer aquela página. Porque, sei lá, acho que eu consegui transmitir a loucura, sabe? A insanidade do assassino. E tanto que eu acho, não tô confirmando nada, mas a próxima história provavelmente vai ser o ponto de vista do assassino. Eu acho, né? Aí o que acontece? Ele percebe o choque de realidade, ele começa a ficar tipo, o quê? Como assim? Então é verdade. Então ele fala que ele já tinha cumprido o objetivo, o garoto que tava lá parado, né? Porque, como é que eu explico? Não, isso aqui eu vou deixar pro final do vídeo, porque é algo que tem na página final. Aí ele fala que ia matar o protagonista disse que ia matar o assassino, porque, né, matou ele. Aí o menino que tava lá parado, ele disse que não tinha mais o que fazer. Depois daquela conversa já tava selado o destino dos dois. E depois daquela conversa ele ia desaparecer. E que quando fosse a vez dele, ele ia guiar outra pessoa e deixar um objeto na hora que ele fosse desaparecer. Depois você vai entender isso. Então ele fala que foi uma ótima conversa, que amou aquela conversa. E o protagonista disse que foi bom conhecer ele e o mangá acaba com a página lá, fim, com ele parado no beco, na mesma rua que o menino estava e alguns objetos no chão. Agora, por que desses objetos? Os objetos, eles são para guardar uma boa lembrança de você. E por que sempre vai ter um menino lá parado? Aqueles objetos são de pessoas que já foram mortas. Eu fiz vários, bolsa, ursinho, carrinho. E por isso que ele falou que já tinha cumprido o objetivo dele. Porque era já aquela hora ele tinha sido morto. Ele estava esperando, outra pessoa ser morta. E agora seria a vez daquele menino. Eu pensei numa continuação boa na minha mente, né? Que o protagonista, ele meio que tentaria impedir o próximo. Só que eu pensei, não tem como, porque na narrativa que eu criei, eles não podem interferir mais. Eles já foram mortos, não tem mais como eles se intrometerem. Só se eles tentassem de algum jeito se comunicar com alguém. O que é impossível porque eles são espíritos, né? Então, tipo, agora eu acho que já terminei de falar sobre o Valimiar, né? O Valimiar vai estar na descrição aqui para vocês poderem ler, dar uma apoiada. Eu não tenho mais o Valimiar disponível na minha categoria porque eu perdi a conta. A conta que estava logada eu perdi ela. E é isso. Agora eu vou explicar por que não deu certo, né? A primeira ideia de mangá que eu tive foi o Aura. Essa cavaquinha aqui foi feita com a ideia que eu tive, que eu vi tinta nanquim, bem preta, né? Bem preta, bem preta. E eu lembro perfeitamente de todo, tipo, o mangá Aura foi o primeiro que eu tinha feito na minha vida. Eu não desenhado totalmente, eu tinha escrito a história dele completa. O Aura é um sistema de poder que eu tinha criado, que, sei lá, né? Tipo, quando você cria alguma coisa e, tipo, não parece que tá completo, perfeito. Pra mim foi, quando eu desenhei essa página, por exemplo, aqui, essa capa daqui do primeiro volume, eu fiquei tão feliz porque tava bonito. Eu lembro que o Aura teve vários estilos. A versão principal foi essa, que eu tinha feito uma página de teste, O protagonista é esse menino aqui. Essa página daqui eu me inspirei no Mahito matando o Nanami, na frente do Itadori. Que ele tá aqui correndo pra atrás de alguém. Começa aqui, viu? E o menino tá chorando. Quando ele tá correndo aqui, pensando que vai dar tempo, quando ele chega, ele já vê a cena do menino morto. Eu lembro que eu ficava admirando essa página, porque, tipo, a maioria dos desenhos que eu fazia não parecia um mangá. Parecia que eu tinha feito uma coisa preto e branco, desenhado um rabisco e não terminado.
Mas esse aqui ficou maravilhoso. E eu fiz até a continuação, porque eu gostei tanto, ó. Ó, aqui, ó. Que ele aqui espantado, o cara aqui que matou ele aqui, e ele lembrou que o cara tinha dito que ia matar os dois. Então o cara pergunta se ele gostou do que viu e que realmente estava esperando por ele, que é Kaiser, o nome do protagonista é Kaiser. O Kaiser, ele possui a aura do som, que eu não vou explicar o sistema de poder aura porque é muito complexo. Provavelmente eu faça um vídeo separado para isso. E eu lembro que a versão mais recente do Aura era outra pessoa protagonista, não era mais o Kaiser. E eu fico muito triste porque eu acho que no total 6 páginas. 6 páginas aqui no papel, que essa daqui é a quinta, ó. Tipo, esse aqui foi o melhor. Tipo, sei lá, eu acho que consegui ver uma evolução. Ó, esse aqui que eu fiz só na doideira, esse aqui que era o original, ó. Sei lá, na minha mente, só sei que é incrível, porque eu nunca tinha feito um mangá que ele parecia de fato um mangá. Como eu falei, eram só rabiscos incompletos. Aí esse aqui ficou tão bom, ó. Eu consegui fazer uma perspectiva legal aqui com o protagonista preso. Eu nunca defini o nome desse protagonista. Porque eu pensei que ia dar certo, né? E inclusive os balões de falência estão sem fala, ó. Porque eu fiquei com medo de não caber, de não caber. E eu fico triste porque essa daqui é a quinta. E essa daqui é a 6ª página. Que o amigo dele era alertado que ele tinha sido sequestrado. E eu fico triste pelo motivo do quê? Se tem uma quinta e uma sexta, era pra ter a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Mas eu me mudei 3 vezes. 3 vezes, acho que em uma semana só. E meio que a minha página foi pro lixo. Jogaram ela fora. E eu fiquei triste. Mas é a vida, né? Então, era só isso que eu queria comentar, o processo que foi o mangá, o Velho Miyake, que vai estar aparecendo nas páginas aí, né, pra vocês poderem dar uma olhada, conforme eu vou falando das páginas. E as ideias que eu tive, se vocês quiserem eu posso até fazer uma página do mangá da continuação aqui no canal. E eu vou deixar também na descrição dos comentários um canal antigo que eu tinha, que era um canal focado totalmente no manga Aura, nele eu tô fazendo essa página e as páginas anteriores. Lá vocês podem ver as páginas anteriores, que graças a Deus que eu tinha gravado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, o canal Um Conto no Mangaka, que eu espero ter semanais. Então é isso e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal caso tenham gostado do conteúdo e deixar um like, comentar um pouco, falar as ideias de vocês, o que vocês acharam, comentarem sobre o Velho Miyake, irem curtir o Velho Miyake, né, no Flip Through. Então, tchau!